Já me... Boa noite agora oficialmente, né? Porque está gravando. Estamos aí na nossa reunião 9. Então, assim, a gente está caminhando para o fim da nossa jornada, né? Lembrando que a gente já tem uma entrega de avaliação a semana que vem, dia 16, que é a entrega do plano de ação. E depois nós temos também, na outra semana, a entrega da implementação, tá bom? O pessoal que está me enviando um recadinho lá para eu olhar, eu estou olhando e já estou respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho por conta de algumas coisas que está acontecendo nas nossas escolas e acaba tomando um pouquinho do tempo, mas assim que eu consigo ver, eu já respondo, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar, então, a temática do Se Liga, bilhete orientador. Vamos entender aí o que é esse bilhete orientador dentro do Se Liga. Recadinho da câmera aberta, como toda reunião, tá? Mantenham a câmera aberta, participem com a câmera aberta, estejam 75%, né, que é solicitado para vocês no manual do cursista, com a câmera aberta, para evitar depois problemas com a certificação de vocês, tá bom? E aí, a gente inicia agora. Eu coloquei aqui, gente, o link do Contribua Conosco no início da reunião, porque eu já vou colocar no chat para vocês. Claro que vocês vão responder lá para o final da reunião, mas é só porque depois, às vezes, fica muito em cima e o tempo é curto. Então, se vocês quiserem já deixar ele abertinho aí numa aba, pode deixar. Esse aqui é o link do Contribua Conosco, tá? Onde vocês vão avaliar a reunião de hoje. Depois, no final, eu posto novamente. Se alguém não entrou e não pegou esse link, no final eu coloco novamente. Hoje a gente tá dividido em vários momentos a nossa reunião. A gente vai ter um acolhimento, depois a gente vai começar com o início de conversa, ampliar um pouquinho o diálogo, refletir um pouquinho mais, trabalhar alguns conceitos importantes, que hoje eles não são muito grandes, entender o que é o bilhete orientador, e depois a gente vai para o Em Ação. E aí hoje a gente também tem um tempinho maior para socialização. O nosso Em Ação hoje a gente vai fazer, mas depois a gente vai socializar aquilo que nós fizemos, tá bom? E aí a finalização da reunião. Para a gente iniciar o nosso acolhimento, eu trouxe aqui, deixa eu tentar deixar maior para vocês aí. Acho que ficou um pouquinho maior agora. Uma frase ali do Pablo Neruda, e eu vou pedir para que um de vocês aí abram o microfone e leia para nós o que o Pablo Neruda está falando aí. Vamos lá? Jane? Ó, chamei a Jane já. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca a ideia. Fácil, né? Começa com a letra maiúscula, termina com ponto final, mas na hora de pôr a ideia, será que é tão fácil assim, professores? Vamos pensar um pouquinho. Então, olha só para a gente refletir, eu vou pedir para que 2 professores façam com a gente essa reflexão. 2 professores que queiram falar para eu não ter que chamar, já vai levantar a mãozinha aí na Meet e vai dizer para a gente, escrever um texto é fácil? Você concorda aí com esse excerto do Pablo Neruda? Quem gostaria de falar para a gente? Pode falar, Letícia. Eu não, pelo menos eu, no meu ponto de vista, eu não considero fácil, seja qual for o texto que a gente vai ler, a gente tem que pesquisar muito sobre ele, né, para ter informação, para, como dizem, não encher linguiça. Então, na minha opinião, eu sempre falo para os alunos, antes de fazer, pesquisar, né, para a gente saber qual é o gênero, qual é a característica, qual é a estrutura, né, se informar, para daí sim você ter o que falar sobre o teu texto, né? Essa é a minha opinião. Exato, Jane. Complemente, Jane.
para Pablo Neruda era fácil, porque era a profissão dele, né? Mas até mesmo nós, como nos deparamos às vezes com um relatório, algo que a gente tem que entregar, apresentar, é difícil da gente se organizar. Imagine para os nossos alunos, né? Que, por exemplo, o 8º ano lá, carta do leitor, né? Até eles entenderem a estrutura, até eles entenderem o assunto, até eles organizarem o texto, não é nada fácil, não. Muito bem. E é bem isso que o acolhimento traz para a gente, essa reflexão, né? Na realidade, até para nós, professores, às vezes, quando nos é solicitado algo, e a Jane colocou isso muito bem, e a Letícia também, às vezes a gente não tem o que escrever, a gente precisa pesquisar, ir atrás de informação, entender bem, né? Aí a gente busca lá em alguns autores, né? Por exemplo, o dialogismo, que Bakhtin fala tanto, né? Nós precisamos ter essa questão do texto, da produção textual, que ela tem que ter esse diálogo, e para ter esse diálogo, daí eu já vou para um outro autor que diz que a gente precisa saber o que escrever, para que escrever, né? Então, enfim, na realidade, a escrita, ela demanda, sim, algumas habilidades, algumas compreensões, alguns conceitos, né? E alguns domínios, principalmente o domínio do assunto, né? Então, assim, não é tão simples assim, né? O Pablo Neruda, ele é o cara, né, gente? Ele escreve, já é o dom dele ali, né? De todo dia estar com essa escrita fluida. Mas é claro que a escrita... E eu acredito que ele ainda passe por alguns momentos ali que ele também, muitas vezes, não tem ou não sabe como colocar aquilo que ele quer no papel. Eu acredito que todos nós passamos por esses momentos, mesmo tendo informações, né? Então, eu também acredito que essa escrita, ela é desafiadora, principalmente quando introduzida lá na nossa sala de aula, com o nosso estudante, no nosso contexto escolar. Até porque parece que o contexto escolar ele está completamente alheio de outro contexto que os estudantes estão inseridos, né? Mesmo que a gente tente aproximar, às vezes o próprio estudante não consegue aproximar o contexto escolar do contexto que ele vivencia, né, em outras comunidades, ou seja, na casa dele, nos grupos informais que ele tem, que ele participa, enfim, ele não consegue, muitas vezes, fazer essa ligação. Então, a escrita, ela realmente, ela precisa que a gente trabalhe um pouquinho. E, às vezes, está precisando alguma coisa ali para o nosso aluno, né? Pode falar, Letícia, eu vou abrir para você antes de eu passar o vídeo. Igual a Jane... Não, só para falar rapidinho que a Jane falou ali da carta do leitor. Gente, eu achei que seria uma coisa tão simples para explicar para eles, né? A estrutura ali de colocar local, data, né? O vocativo. Gente, como eles se bateram, como eles não conseguiam fazer uma coisa tão simples assim, sabe? Não sabiam nem fazer a estrutura. Expliquei tantas vezes, mostrei exemplos para eles. E eles nem aí não conseguiam entender. Ai, professora, onde que eu coloco a data? Onde que eu coloco aqui a assinatura? Gente, que dificuldade foi para ensinar a carta do leitor para o 8º ano. Exatamente, né? Por quê? Porque o estilo de texto que eles estão acostumados é o do WhatsApp, aquele que eles enviam lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, que geralmente nem é texto, às vezes já é um vídeo pronto, ou só um joinha, um coraçãozinho. Então, né, eles estão ali muito envoltos a isso e não param para pensar nas outras estruturas. Porque carta, né, a gente vê carta do leitor, ela tem a argumentação, mas o básico é o básico da carta, né? Que eles já aprenderam tantas vezes. Mas realmente não é simples, não. Mas por isso eu vou colocar um vídeo para vocês e a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, tá?
esse vídeo, né? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Vamos dizer que esse personagem aí principal, ele seja o nosso aluno, né? Aquele aluno que está lá na sala de aula. O que vocês perceberam desse aluno? Como vocês acham que esse aluno estava na sala de aula? Ele estava com as ideias toda florindo e toda hora ele conseguia resolver o que lhe pediam? Ou ele estava apagado, né? Se sentindo sem ideia, sem perspectiva? O que você, professor, de repente, faria para que esse aluno voltasse a se sentir motivado? Fabiane, fala um pouquinho. Oi. Então, eu acho que ele está ali, a impressão que eu tive ali no início, até se sentindo sob pressão, né? Tipo, quando ele vai para o quarto, não consigo fazer nada, aquela sensação que a gente vê que os alunos a gente sente, mas eu não sei nada, eu não consigo aprender, isso é difícil, isso não é para mim, eles externalizam isso, né? As dificuldades, né? Que eles não são capazes, que não entendem, né? Então, a primeira sensação que eu tive, a impressão ali no contexto, foi isso, né? Desse sentimento desse aluno. E aí, o que fazer para resgatar? Inclusive, estava pensando num aluninho meu, né? Agora, eu acho assim, primeiro trazer o aluno para perto da gente, é conversar com ele, né? E às vezes a gente mostrar, trabalhar coisas que ele consiga realizar, né? Porque às vezes ele nem se permite a fazer porque ele acha que ele não consegue, né? E às vezes trazer ele para perto da gente, para a gente olhar para ele, né? E às vezes tem aluno que precisa que você fique o tempo todo ali, vamos lá, você já fez, você já terminou, é isso aí, que precisa de alguém ali o tempo todo lembrando. É claro que a gente não consegue fazer isso com todos, a gente não percebe isso, muitas vezes, esse sentimento dos alunos em uma sala que é tão tumultuado que a gente não falha muito nesse aspecto, né? Mas algo que eu tento fazer quando eu vejo, né? É trazer isso, é trazer o aluno um pouco mais para perto, para poder olhar para ele, né? Individualmente e poder, para que ele se sinta seguro e capaz, que daí até eles, nossa, mas eu sei, eu consigo, né? Eu estou entendendo. Mas às vezes eles nem se permitem, porque eles colocam a produção de texto, a atividade num patamar tão alto, como se não tivesse ao alcance deles. Isso mesmo, Fabiana, e a gente faz, né? A gente já faz, é um processo que a gente está sempre retomando, estamos sempre buscando, às vezes é o que você falou, às vezes a gente não consegue alcançar todos, a gente, né? Mas a gente sempre está ali buscando, e é isso, o professor é que vai ser aquele que vai motivar, né? Para fazer com que aquele aluno consiga se expressar novamente, né? Se ele está meio ali se sentindo na pressão. E a pressão, às vezes, pode até fazer com que ele não queira mais, né? Eu vejo ali a lâmpada, a hora que ele coloca lá na tomada, e é tanta pressão que, bum, né? E é o que também pode acontecer com os nossos alunos. Jussara? Prof, eu vejo assim que a motivação muitas vezes também, né? É como a prof falou. Eu acho assim que o nosso aluno hoje, de repente, com tanta coisa, prova Paraná e prova daqui, prova Saeb, e então assim é muita pressão, né? De repente mudar as atividades, fazer uma atividade diferente, isso motiva bastante eles também, né? Porque o aluno também vai perdendo, né? E daí às vezes como a rotina vai ficando, né? Então, eu acho assim que sempre muda. Eu lembrei, a prof falando, eu lembrei que os meus alunos tinham dificuldade em entender sinopse, né? Aí eu falei, então eu vou trabalhar a sinopse de uma maneira diferente com o 7º ano. Então, eu fiz que eles lessem o livro, daí eles leram o livro, então eu falei, agora vocês vão ter que imaginar uma cena do livro que vocês mais gostaram, e eles tiveram que representar com massinha e com material reciclado. Uma cena do livro, e eu fiz uma caixa. Todos entenderam o que é sinopse, só que eles não podiam contar o final, porque daí a sinopse sempre deixa um gostinho para o aluno tentar ler, né? Todos apresentaram, eu fiz eles se apresentarem, pense num trabalho, e eles aprenderam o que é sinopse, de uma maneira diferente.
né? Muito bem, uma boa prática compartilhada aqui com a gente, Jussara. Sim, uma atividade diferente e é uma motivação, né? Porque motivou eles, né? Hoje, se Sim, você perguntar para qualquer um do 7º ano o que é a sinopse, eles sabem. E eles sim. adoraram. Então, foi um trabalho diferente que motiva também, né? Sim, e é bem essa perspectiva. E aí o que acontece? Chega ainda a gente cheio de coisa já, cheio de pressão, com tantas dificuldades que a gente tem passado durante o ano, e chega no final do ano, a gente se depara com um novo processo chamado Se Liga, né? E aí, para a gente, cai como algo assim, nossa, agora eu vou ter que retomar mais uma coisa, eu vou ter que buscar tudo de novo, né? Parece assim que o nosso trabalho não está andando. Então, a nossa perspectiva na reunião de hoje é a gente pensar o Se Liga de uma forma diferente. E pensar o Se Liga também com uma atividade que consiga abordar todos os alunos que estão ali na escola, na sala, né? De uma forma que não vai trabalhar somente aquele aluno que está precisando da nota. Às vezes, dentro da produção textual, para a gente até é uma dificuldade. Eu sei que alguns professores já estão aí se movimentando, preparando o Se Liga, e isso é muito bacana. Então, dá para vocês refletirem um pouquinho em cima dessas atividades que vocês já estão pensando. Como é que a gente vai fazer o Se Liga na produção textual? Certo? Lá na nossa disciplina de redação. É diferente da disciplina de língua portuguesa, né? E como que eu posso fazer? Então, nós vamos trabalhar aqui hoje uma sugestão. Essa, como eu disse para vocês, é uma sugestão. Então, vocês podem, se quiserem aplicar. Se não quiserem aplicar, vocês podem guardar essa sugestão para um próximo ano, ou vocês podem até levar ideias dessa sugestão lá para a atividade que vocês já estão preparando para o Se Liga. Então, para a gente entender o Se Liga, como que o Se Liga ele é posto para a gente? O Se Liga ele é posto como um momento de aprendizagem, mas um momento que a gente vai ter 3 tipos ali, ó, de alunos. Nós vamos ter aquele aluno que a gente fala que é o que está abaixo da média, que a gente precisa recuperar. Nós vamos ter o aluno que é o aluno reforço, e a gente vai ter aquele aluno que está lá com a média acima de 8 e 9, que é o nosso aluno aprofundamento. Então, quando a gente fala em Se Liga, não é para ser aplicado só com o aluno da recuperação, só com aquele aluno que está com 50, com 40, com 55. Não, o Se Liga ele vem para todos, até porque o que acontece? Quando a gente está no processo de aplicar o Se Liga, os outros alunos também ainda estão na escola, né? E para eu fazer uma atividade de recuperação, uma atividade para o aluno que está na escola, aí vai ficando, né, muitas vezes no nosso final do ano ali, meio tumultuado, e o aluno também, às vezes, ele para de ir para a escola, começa a levar ali muitas faltas, porque ele acha que ele não precisa mais ir para o colégio, porque agora é só para ir quem ficou de recuperação. Então, assim, esclarecendo isso para vocês, o Se Liga, ele vem de uma forma para que todos os alunos participem da ação proposta, tá? Então, se eu tenho na sala 10 alunos, 20 alunos, 30 alunos, todos eles vão participar da proposta, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, que eu não sei se, de repente, vocês já viram uma tabela parecida, mas é uma tabela só para a gente tentar organizar essa diferenciação lá na sala de aula. Qual é o meu aluno recuperação, qual é o meu aluno reforço e qual é o meu aluno aprofundamento. Então, eu vou compartilhar com vocês. Essa daqui é uma tabela que foi montada e que a gente trouxe aqui para vocês verem, ó. Inclusive, aqui embaixo nela, deixa eu só... Isso. Ela tem aqui, ó, X, turma, né, que seria turma A, turma B, turma C, enfim. Digamos aqui que eu estou na turma ZA. Eu vou colocar aqui a lista dos meus alunos, e daí eu só clico aqui, ó, naquele aluno que é aprofundamento, naquele aluno que é o aluno reforço, e naquele aluno que é o meu aluno recuperação. Dessa forma, fica mais fácil para eu visualizar essas 3 divisões dos alunos ali na minha sala. E fica mais fácil também eu pensar em uma atividade, porque eu já consigo visualizar aqui
quais são os alunos. Então, a minha retomada vai ter que ser uma atividade que vai atingir os 3 alunos. Então, o que, que a gente tem? Primeiro, a gente precisa partir do nosso objetivo de aprendizagem. Por quê? O que é que o meu aluno, quais são os objetivos principais ali da produção textual, né? É que o meu aluno consiga expressar o seu pensamento, que o aluno, através da escrita, que o meu aluno consiga argumentar, defender o seu ponto de vista. São esses os principais. A gente vai lá certinho para verificar esses objetivos de aprendizagem. Então, no meu aluno aprofundamento, ele sabe expressar o pensamento, ele sabe colocar na escrita o ponto de vista dele, mas a gente precisa aprofundar, tá? A gente precisa aprofundar essa criticidade dele, de repente a argumentação, enfim. O meu aluno reforço, ele sabe expressar as ideias dele, porém, na hora de defender a sua ideia, na hora de apresentar de forma clara, ele tem uma certa dificuldade. Então, beleza. Então, esse aluno reforço, ele tem essa dificuldade. E o meu aluno recuperação? O meu aluno recuperação, ele tem dificuldade em expressar as suas ideias, em escrevê-las, em defendê-las, enfim. Né? Então, ele tem todas essas outras dificuldades. É só um exemplo que eu estou fazendo aqui, tá? Então, por aqui, eu já consigo mais ou menos pensar qual é o aluno que eu vou aprofundar, qual é o aluno que eu vou reforçar e qual é o aluno que eu vou recuperar, tá? Então, na realidade, essa tabela ela é uma sugestão para você, professor, organizar esses 3, né, essas 3 ali níveis de alunos que está na sua sala de aula, tá? Voltando aqui. Bom, depois dessa organização prévia, a gente pensou nos alunos, fizemos as divisões lá na tabela dos alunos que são recuperação, reforço, aprofundamento. Eu tenho que ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu já pensei no meu objetivo de aprendizagem, porque foi a partir dele que eu consegui identificar qual aluno é recuperação, qual aluno é reforço, qual aluno é aprofundamento. Então, agora eu preciso pensar no gênero textual. Qual é o gênero textual que eu vou trabalhar no Se Liga? E aí, não é tão simples assim. Vou perguntar para o Fran Carlos agora. Fran Carlos, você sabe me dizer qual é o gênero prioritário do ano sério lá que você trabalha na sua escola? Você me diz assim, ó, certeza, o prioritário, aquele que ele tem que saber, é esse aqui. Então, um específico, não. Existe um específico? Tá vendo? É exatamente isso, né? Se a gente está pensando em um gênero prioritário, olha como é a dificuldade do professor. Não tem um gênero prioritário específico. Se nós formos ver o CREP, do qual o nosso currículo ele é baseado no CREP, nosso planejamento, o CREP ele já é um currículo prioritário. Então, já se tirou muita coisa do currículo para ter aquele CREP. E aí, aqui a gente ainda vai elencar um prioritário, então a gente percebe que se perde muita coisa. Pode falar, Fran Carlos. Talvez o argumentativo, que eu trabalho com o 9º ano, mas daí seria, né, tem uma gama de possibilidades dentro do gênero argumentativo. Exato, Fran Carlos. Eu ia chegar aí. Aí, o que acontece? Para o professor elencar o gênero que seria prioritário, é muito difícil. E a proposta do Se Liga, ela vem com essa proposta de que você vai, na realidade, trabalhar o aluno para que no próximo ano ele consiga dar sequência ao seu estudo, para que ele não vá com uma defasagem tão grande para o próximo ano. Então, se nós pensarmos lá nos nossos objetivos de aprendizagem, e o nosso objetivo de aprendizagem, vocês podem ver lá na produção textual, a maioria deles vai trazer o quê? Que é a expressão do pensamento, é o aluno conseguir dizer, é o aluno conseguir falar, é o aluno colocar o seu ponto de vista,
quando a gente vai para esses objetivos de aprendizagem, a gente entende que a base argumentativa, ela acaba dando uma gama maior de trabalho para a gente, né? E aí eu posso elencar um gênero dessa base para trabalhar. Olha, mas o meu aluno não viu esse gênero durante o ano. Eu estou lá no 6º ano, e o Fran Carlos falou ali em artigo de opinião, e o 6º ano não viu o artigo de opinião. Mas na base argumentativa, a gente não tem só o artigo de opinião, né? Então, a gente pode pensar em um gênero que não seja tão difícil para trabalhar, de repente, com o 6º ano, mas que você consiga trabalhar com o 6º, com o 7º, com o 8º, com o 9º e até com o ensino médio. E quando você pega a base argumentativa, você tem gênero que subsidiem todos esses anos séries, certo? Então, vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho aqui. A nossa sugestão, então, é o trabalho do Se Liga com o gênero textual carta argumentativa. E olha que eu tremi na base a hora que vocês falaram que foi hiper difícil de ensinar a carta do leitor para o 8º ano. Porque quando a gente pensa na proposta da carta argumentativa, a gente pensa bem com a ideia de que vocês falaram aqui, que é um gênero que achou que seria um gênero simples de ser trabalhado, né? Mas que os alunos tiveram ali uma certa dificuldade. Por que a gente pensou ali na carta? Porque a carta ele é um gênero base, né? Quando a gente fala em carta argumentativa, ela pode ser uma carta do leitor, uma carta de solicitação, uma carta aberta, né? É uma carta que requer essa questão do aluno estar argumentando, defendendo a sua ideia. Então, por ser carta, é algo que pode ser trabalhado desde lá do 6º ano. Por exemplo, trabalhar com o 6º ano, uma carta de solicitação, ele vai solicitar alguma coisa para a direção da escola, ou então para o prefeito da cidade, enfim, né? Algo que possa ser trabalhado ali com ele também. E quando você vai para o ensino médio, você também pode trabalhar essa carta argumentativa, por exemplo, numa carta aberta, que é um pouco mais aprofundado e que você já consegue trabalhar aqueles conceitos, né, de defesa de posição, contraposição, enfim, muito mais aprofundados ali. Aqui na nossa sugestão, a gente diz assim, que a nossa escrita, ela está sempre atrelado ao argumentativo, né? Ali coloca dissertação argumentativa, mas o Fran Carlos ele foi bem exato, né? Que a parte argumentativa é o que mais tem chamado a atenção, né? Em todos esses nossos anos de trabalho ali. Então, o que acontece? Por quê? Porque ela permite que o aluno diga o que ele pensa. Então, simplesmente isso. Porque no argumentar ele consegue dizer as suas expressões, aquilo que ele tirou, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele compreendeu, tá? Então, esse gênero ele vai cumprir porque ele acaba sendo um gênero primário para os outros gêneros argumentativos mais complexos, tá? Bom, e para a gente intensificar essa aprendizagem, a gente precisa pensar numa metodologia, numa estratégia. Lembra que a professora falou para a gente ali o relato da boa prática dela, que ela abordou, né, a sinopse de forma diferente? Então, a gente precisa de um método, né? A gente precisa de uma metodologia, de uma estratégia. E a estratégia que a gente trouxe para vocês conhecerem hoje é o bilhete orientador. Então, seria uma proposta em cima da intervenção, de uma intervenção realizada através dos bilhetes orientadores. Opa, mas é carta ou é bilhete? Nosso gênero é carta. O bilhete, ele vai ser o método, né, a metodologia, a estratégia que nós vamos utilizar para trabalhar essa carta. Então, o Ruiz, ele coloca o seguinte, ó, o gênero bilhete orientador pertence à esfera pedagógica, como estratégia de ensino e avaliação. Trabalha na perspectiva de correção, como uma prática textual interativa.
Então, ele possibilita o diálogo individual entre o professor e o aluno. Vocês já ouviram falar nesse gênero? Algum de vocês já ouviu falar no gênero? Dá um joinha ou um negativo. Quem nunca ouviu, descurte aí pra gente. E quem já ouviu, curte. Olha, basicamente aqui, ó, ninguém ouviu falar nesse gênero que é o bilhete orientador. Pois é, o bilhete orientador, ele que vai ser a nossa estratégia aqui, aquela que vai levar as 3 perspectivas do Se Liga. Vai levar o aluno a recuperar, vai levar o aluno a retomar, né? E vai levar o aluno a aprofundar. O reforço, né? A retomada e o aprofundamento. Mas, quando a gente fala em bilhete orientador, a gente está falando em como é que nós vamos desenvolver esse trabalho. Então, esse trabalho ele vai ter ali a perspectiva do professor e do estudante. O que é que o professor vai fazer? O professor vai fazer o que ele faz sempre. Ele vai retomar os aspectos composicionais do gênero, ele vai mostrar o que é a carta, ele vai trazer carta, ele pode trazer a carta, de repente, uma carta escrita lá no e-mail, em outro suporte, enfim. O professor vai fazer o que ele faz sempre. Ele vai trabalhar toda essa estrutura composicional do gênero normalmente. Ele pode trazer vídeos, se ele quiser, trabalhar através de slides, não importa. Importa ali que o professor faça essa retomada do gênero, ou até talvez não seja uma retomada, né? Porque o gênero é o carta e talvez você não tenha dado ainda, mas se você já deu, faça a retomada do gênero, traz todos os aspectos, coloca lá o vocativo, o que tem que dizer na primeira linha, a despedida, enfim, tudo isso o professor vai estar fazendo. E qual é o papel do estudante? Se o professor vai estar retomando todos esses aspectos, e o estudante, o que ele vai fazer? O estudante, ele vai ter 3 atividades. Por que 3? Porque a gente vai ter atividade para o estudante, que é aprofundamento, nós vamos ter atividade para o estudante, que é recuperação, e para o estudante, que é reforço. Então, percebam, quem é que vai escrever a carta argumentativa? A escrita da carta argumentativa vai ficar a cargo do estudante recuperação. O estudante recuperação, ele escreve a carta, ele faz a produção textual, recebe o bilhete orientador e reescreve, depois do bilhete orientador, com a ajuda do aluno reforço. Perceberam? Ó, o aluno recuperação, ele escreve a carta, ele recebe o bilhete orientador, e depois que ele recebeu o bilhete orientador, ele vai reescrever com a ajuda do aluno reforço. E o aluno aprofundamento, é ele que vai escrever o bilhete orientador. Mas espera aí, meu aluno aprofundamento vai fazer um bilhete. Eu não disse agora há pouco, no slide anterior, que esse bilhete orientador, ele funciona como uma reorientação, uma avaliação? Então, esse aluno aprofundamento, ele vai ter que ler as cartas argumentativas escritas pelo aluno recuperação e vai ter que pontuar o que é que precisa ser melhorado naquela carta. E o aluno reforço vai, junto com o aluno recuperação, olhar o que foi pontuado e ajudá-lo a reescrever, tá? Então, vamos lá, que a gente vai fazer todas essas etapas detalhadamente. Então, qual é a primeira etapa? Eu até já falei muito ali no meu slide anterior, porque a prof aqui gosta de falar. Se vocês tiverem dúvida, só levanta a mãozinha que eu deixo falar, tá? Mas a primeira etapa é apresentar a situação de comunicação. Então, eu vou apresentar o gênero carta, eu vou apresentar o suporte, que é o e-mail, o propósito comunicativo, eu vou apresentar, por exemplo, o enunciado ali da carta, da produção textual. Digamos que ali o enunciado solicite uma reclamação ou uma solicitação possível para possíveis soluções dos problemas da chuva no estado.
A gente tem vivido isso no estado inteiro, as chuvas têm afetado bastante o nosso estado, e de repente, se você mora aí numa cidade que isso está muito intenso, você pode propor, então, esse enunciado, para que ele reclame ou solicite do governador do estado, ou até do prefeito municipal, aí vocês podem elaborar de acordo com o contexto de vocês, tá? Que ele solicite uma solução ali para os problemas da chuva. Então, ele já tem, nesse momento, todo o esquema de como é realizada a carta e também já tem o enunciado, que é dentro de um contexto que ele já conhece. Sabendo desse contexto, você, professor, também vai trazer outros gêneros. Você pode trazer charge, vídeos, você pode trazer outros gêneros que tenham a mesma temática, para ampliar ali, né, o discurso ali do seu estudante, né? E vai mostrar também nessa carta a presença dos argumentos. Olha, se eu vou solicitar, eu tenho que convencer, eu tenho que dizer para ele que ele precisa fazer por isso. Ah, na minha cidade a chuva não afetou tanto. Você pode elaborar um outro enunciado de algo que seja bem presente ali na vida do seu aluno, tá? Depois é a ampliação de repertório, que eu já até comecei a falar. Então, professor, você pode trazer textos variados, outras cartas que falam dessa temática da chuva, pode trazer notícias, tem passado muitas aí na televisão, notícias faladas, notícias escritas, pode trazer outras leituras, imagens, né, que é bem bacana do aluno interpretar ali um texto que não seja verbal, né, um texto não verbal. Então, assim, é bem bacana trazer essas outras coisas para ampliar, então, o repertório do nosso aluno. E, por último, você vai orientar os alunos a aprofundamento do que são os bilhetes orientadores. E aí você vai indicar para esses alunos que esses bilhetes, eles são comentários. E toda vez que você iniciar, você vai iniciar com comentários positivos, né? O aluno também ele tem que ser orientado, senão ele vai acabar com o texto do outro lá que está na recuperação, né? Daí o outro não vai nem querer fazer de novo. Então, ele precisa elogiar os pontos, os aspectos positivos daquele texto, né? Dizer o que está bacana, o que a ideia que ele achou muito bem legal. Então, enfim, a criatividade, de repente, que ele teve no assunto, isso daí pode ser elogiado. Depois que ele elogiar, ele vai dar uma sugestão ali, né, para o texto ser reformulado. Mas ele vai fazer essa sugestão através de uma pergunta, ok? Ó, ele vai elogiar e depois ele vai sugerir através de uma pergunta. Então, vamos conhecer como seriam esses bilhetes? Trouxemos exemplos aqui. Vou pedir, vamos lá, Marília, leia para mim, por favor, esse primeiro bilhete, você consegue ler? Ou está muito pequeno? Acho que aumentou um pouquinho. Não? Deixa eu ver, então, peraí. Professora, quem Oi. que é para ler? Você, Marília? Ah, é eu? Maria. É que eu Maria. entendi Marília. Aí eu fiquei olhando, não sabia se era eu. Só Desculpa. para ver. Tá, acho que eu consigo ler. Escrita, carta 1, introdução. A seca que está ocorrendo no Nordeste é algo que está causando bastante sofrimento aos habitantes do estado. O Brasil, mesmo sendo um país emergente, ainda sofre com esse tipo de situação. Bilhete orientador. Aluno A. Sua carta está no caminho certo, mas precisa de alguns ajustes. Na introdução, que tal deixar mais claro seu ponto de vista acerca do problema da seca? Por que a seca está causando tanto sofrimento aos habitantes do estado de Pernambuco? Resposta ao bilhete, versão final.
A seca do Nordeste é algo que causa bastante sofrimento para os habitantes do sertão pernambucano, pois sem chuva não se pode plantar, os animais morrem de sede, e assim essas pessoas não podem trabalhar com o plantio, pois o pouco que colhem é para o consumo da família. Então, aqui é um exemplo do trabalho com o bilhete orientador, né? Então, esse bilhete orientador, ele não precisa ser feito da carta inteira. O aluno pode fazer o bilhete por parágrafo, que eu acho até bem mais interessante ele fazer esse bilhetinho por parágrafo, né? E ali, olha, tem a introdução, o aluno escreveu a introdução ali, deu umas 2 ou 3 linhas, né? Aqui está com 2 linhas, mas está digitado. E aí o bilhete vem com o seguinte, olha bem, primeiro o elogio, ó, sua carta está no caminho certo, né? Mas precisa de alguns ajustes. E aí ele dá uma sugestão, ó, que tal deixar mais claro o seu ponto de vista? E olha a pergunta que ele faz lá no final, ó. Como que você vai deixar mais claro o seu ponto de vista? Respondendo essa pergunta aqui, ó. Por que a seca está causando tanto sofrimento aos habitantes do estado de Pernambuco? E aí o aluno reescreveu, com a ajuda do outro, a mesma introdução e ele acabou ampliando e colocando um pouco mais do seu ponto de vista, tá? Eu vou levar um outro exemplo. Gente, é claro que aqui é uma escrita um pouquinho mais... se você for pegar um 6º ano, você não vai ter uma elaboração dessa. A gente também tem que pensar nisso daí. Mas essa escrita ela vai ser de acordo com o ano série, tá? Aqui é a carta 2. Agora eu vou pedir para Renilce ler para mim. Professora, eu tenho uma pergunta. Não. Sabe Oi. que eu não vi. Você levantou a mãozinha? Eu não. Tá bom, porque eu não vi, eu falei, senão eu já tinha chamado. Pode perguntar. Professora, mas daí quem que faz esses comentários? O colega que tá no par? No par? O aluno aprofundamento. O bilhete orientador, quem vai fazer é o aluno aprofundamento. Nossa, mas daí tem que ser um aluno muito bom, professora, me desculpa. Mas... Gente, é o que eu falei para você, é muito do ano série, né? Claro que o nosso aluno do 6º ano não vai conseguir fazer um apontamento desse. Ele vai fazer dentro da linguagem dele, né? Ele vai dizer, você pega ali um aluno que geralmente tira 80, 85 na produção textual, ele vai conseguir falar assim, olha, eu achei a sua carta muito bacana, muito legal, mas acho que você podia falar mais disso aqui. É uma diferença, né? Mas o trabalho é pelo ano série mesmo, né? A proposta é que se trabalhe assim, para que fique mais colaborativo e para que você aprofunde aquele aluno que está melhor ali na turma, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, gente, tá? Um exemplo um pouco mais estruturado ali do bilhete orientador. Vamos lá. O caso 2. Renilce, lê para mim, por favor. Carta 2, trecho do 2º parágrafo. Muitas vezes, há pessoas que precisam andar durante horas sob sol e calor forte para pegar água, muitas vezes suja e contaminada, com uma alimentação precária e consumo de água de péssima qualidade, e quem moram no sertão nordestino acabam vítimas de muitas doenças. Continua? Pode continuar. Bilhete orientador, aluno B. Sua carta está boa, mas pode ficar ainda melhor. Que tal desenvolver mais o 2º parágrafo? Por que você pensa que esses problemas persistem no sertão pernambucano? Resposta ao bilhete versão final. Muitas pessoas precisam se deslocar de um lugar para outro durante horas, sob sol e calor forte, para pegar água suja e contaminada. Os habitantes do sertão acabam vítimas de muitas doenças. Além disso, o desemprego nesta região também é muito elevado, provocando o êxodo rural. Muitos estão deixando o sertão em busca de melhores condições de vida nas cidades grandes. Isso aí.
Então, esse é um outro modelo, né, de correção de um outro aluno. Antes era do aluno A, esse aqui agora é do aluno B. Então, eles fizeram ali a proposta de melhoria. É claro que essa proposta de melhoria vai de acordo com a temática, com aquilo que... Gente, ele pode propor que o aluno reescreva a oração. O aluno que está solicitando. Olha, achei que a tua oração ficou confusa. Reescreva. Então, o aluno ele vai fazer essa sugestão de acordo com o que ele está vendo ali no texto, né? De repente, ele não olhe uma concordância que está faltando, uma regência que não está bem colocada, mas ele consegue perceber dentro da temática que está faltando um pouco mais de argumentação, ou então um pouco mais do ponto de vista, ou o outro aluno do bilhete orientador já percebe a regência, já percebe a falta de concordância ali do verbo, né, do nome, enfim. Então, é muito de acordo com daquilo que o aluno percebe ali naquele texto que ele está lendo, né? É claro que esses textos aqui são textos já um pouquinho mais elaborados, trabalho mais do ensino médio, mas, assim, tem turma do 9º ano em algumas escolas que são muito boas, que tem uma escrita nesse nível, porém, a gente tem que pensar que se a gente for trabalhar uma carta argumentativa lá no 6º ano, né, a escrita ainda é bem primária, ela é diferente do que a gente está vendo aqui nesse exemplo, tá bom? Só voltar aqui. Perdão, passei demais. Então, assim, na realidade, essa reescrita é a parte fundamental aí dessa atividade, e o professor ele vai estar orientando. O professor vai orientar primeiro os alunos que estão fazendo a carta, depois vai orientar os alunos que estão ali fazendo os bilhetes, né? O professor, ele está nesse processo de mediar, e depois também na hora da reescrita, às vezes, o aluno pode até não entender o que o outro queira que ele muda. Então, o professor também precisa intervir. Não que o aluno não tenha escrito claro, mas tem aluno que não consegue. Ah, mas ele quer que eu escreva mais o quê? Ele vai falar assim, né? Porque tem aluno que ele acha que do jeito que tá bom demais, que não precisa escrever mais nada, né? E, às vezes, precisa intervir ali para que ele tenha ideias ali do que ele vai reescrever. Então, essa reescrita é muito bacana, porque ela possibilita a contribuição de outros alunos ali na escrita, o que torna uma escrita compartilhada, e eles acabam ali tendo, passando, né, por esse processo, olha, do aluno que, de repente, escreveria um pouco mais elaborado, o aluno que está ali mediano, e do aluno que talvez ainda esteja começando a caminhar ali na escrita de um gênero textual. Bom, então agora, a gente vai ter tempo hoje de sobra na nossa reunião, nós vamos fazer uma enhação. Eu vou explicar a enhação para vocês e depois eu vou colocar o link aí para vocês trabalharem. O enhação nossa é bem simples, mas eu quero, antes de ir para o enhação, perguntar para vocês, como eu disse, que esta aula de hoje é só uma sugestão, mas perguntar para vocês o seguinte: vocês conseguiram ver outras possibilidades para trabalhar o Se Liga? Quem conseguiu, ergue a mãozinha aí e fala um pouquinho para a gente. Pode falar, Letícia. Eu vou trabalhar com aquele livro na caixa, sabe, professor? Não sei se vocês já trabalharam. Então, eu tenho o 9º ano, né, que eles estão trabalhando sobre o livro Viagem ao Centro da Terra, e aí eles vão fazer nessa caixa a cena que eles mais gostaram. Então, é uma forma de todos, né, trabalharem para que ninguém, digamos assim, fique nas custas um do outro, ou faça de qualquer forma. Então, realmente, para eles se enganjarem, para eles realmente darem o melhor deles. Então, é assim que eu vou trabalhar. Eles vão fazer o livro na caixa. Legal, Letícia. Agora eu vou perguntar mais uma coisa. Todos aqui sabiam que o Se Liga é para todos os alunos? Ou tem algum professor que achou que o Se Liga era somente para os alunos de recuperação? Todo mundo sabia? Não foi todo mundo que deu joinha. Então... Boa noite. Oi, Lucinéia, boa noite. Oi.
Bom, eu sabia já que é para todos os alunos, Tá? mas eu estou com uma dúvida, professora. Eu sou dessa turma, porque o meu horário é às 17, às 19h10, 19h40? Não, 18h10, depois é 19h50, né? 19h50, é isso? Isso. É que eu recebi o link da aula agora que eu vi no Ah, grupo. deixa eu ver lá. Será que eu coloquei link errado no Ciné? Peraí. Gente, ela entrou aqui e acabou me ajudando, hein? Deixa eu ver. Será que eu coloquei o link da aula 1 no... que eu fiz a cópia? Olha lá. Vamos lá. Daí já entrou, eu já vou entrar lá e daí já mudo, tá? Porque o teu horário é depois. Aí eu fiquei assustada, falei, nossa, não acredito que eu vou perder. Não, é depois. E eu acho que ninguém viu, porque ninguém falou nada, ó. Olha lá, coloquei o link errado. Deixa eu já excluir aquele lá e colocar esse aqui. Eu deixo no Class também, mas às vezes a gente vai... que eu coloco antes, já deixa eu apagar aquele ali. Pronto. Tá. Apaguei, agora tá o link certo, tá? Então eu posso entrar mais tarde, né? Pode. Tá bom, muito obrigada e desculpa. Nada. Que isso, obrigada a vocês. Então, olha só. Agora nós vamos pensar, então, em todas essas sugestões que vocês já têm fervilhando. A Letícia já até colocou ali, já acabou compartilhando ali com a gente, né? E nós vamos trabalhar isso num documento onde vocês vão apontar essas possibilidades de estratégia de trabalho do Se Liga, tá? E aí, lá nesse documento, que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, ele tem 3 campos, tá? O que eu fiz, o que vou fazer e o que não conhecia. Então, o que eu fiz? O que eu já fiz? Em anos anteriores, ou até esse ano eu já fiz, que seria do Se Liga. O que eu vou fazer? No caso da Letícia, ela já vai colocar o trabalho dela em caixa ali. E o que eu não conhecia? O que é que vocês viram na aula de hoje que vocês não conheciam? Aí vocês podem colocar ali, tá? Eu vou dar um tempo para vocês preencherem. Cada um de vocês vai pegar uma linha dessa para preencher, tá? Tem várias linhas aí no documento. E eu vou dar um tempinho. Enquanto vocês estão preenchendo, eu vou fazer a chamada. E se vocês tiverem dúvidas, é só vocês perguntarem, porque eu continuo aqui. Pode falar, Eliette. Boa noite, obrigada pela compreensão. Eu não peguei o link porque eu entrei depois. Você pode repostar o link da planilha, por favor? Estou colocando agora. Ah, tá? Isso. Estou colocando agora o link do documento. Aquela planilha no Excel, professora, você tinha colocado o link também, não? Não, estou colocando agora. Essa daqui? Não, daquela primeira lá do Excel que mostra os 3 tipos de aluno. Não. Mas no material de vocês que está postado tem, tá? Tá bom. Mas eu coloco também daqui a pouquinho para vocês, tá? Daquele modelinho lá. Pessoal, já dá para vocês entrarem e daí vocês podem preencher. Tem aí uns 20 minutinhos, 15 minutinhos para vocês preencherem essa tabela, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui, já anotar quem está aqui para não esquecer de ninguém. Gislaine, quer falar? Você pode passar de novo, contribua conosco. Eu também estava no celular, agora eu estou vindo para cá, para o computador, fazendo favor. Faço de novo também, tá?
Gente, estou com um problema na minha internet, não estou conseguindo acessar, tá tudo demorando aqui. Você tenta, se você não conseguir, você pode acessar depois também, tá, gente? Professora, que turma que nós somos mesmo? Professora, eu acho que tem alguém escrevendo na minha linha lá. Tá desligado o teu microfone, prof. A turma L, gente, Maria. Tá. Será que tem alguém escrevendo na sua linha? Gente, verifica certinho a linha que vocês estão, e qualquer coisa pula para outra linha. É que Tá, eu estava Maria? nessa primeira ali. E daí alguém está escrevendo, acho que a Jussara está escrevendo ali. Sei lá. Copia o que você já escreveu e qualquer coisa coloca em outra linha. Ah, ela apagou. Pode continuar, tá? É que eu fui, apaguei, daí apareceu de novo, daí eu não sabia mais o que estava acontecendo. Tranquilo, acontece. Trabalho colaborativo no Google é assim mesmo, acontece. Tranquilo. Sim. Prof, tem uma linha específica para cada um, então? Isso, cada um vai escrevendo em uma linha. Escolhe uma linha então tá e já, você já escreve. Então tá bom. Prof, meu computador. Fala, meu. Fala, Bernadette. Teu computador travou? Meu computador está meio lento, ele não deixa, não sei se é o internet, o computador não deixa escrever, e quando eu vou escrever, ele demora. Eu estou tentando, estou fazendo aqui, mas está meio complicado o negócio. Tá bom. A Bernadette ficou perdida, Bernadette? Não, estou fazendo, professor. Está meio lento o negócio aqui. Tá bom. A Neuza que colocou que estou perdida, né, Neuza? O que aconteceu, Neuza? Então, faltou bateria no meu notebook, eu estou perdida. Não sei onde é que eu vou nesse trem aí, professora. Estou meio perdida hoje.
Releve hoje. Hoje eu tive um dia muito difícil com prova, tá difícil. Ó, eu vou colocar o link aí de novo, mas qualquer coisa você fica agora aí observando, tá? Mas Ok, vou ficar só observando então. Isso, a gente colocou aqui um arquivo para que todos preenchessem, colocassem um pouquinho do que já fez, né, em relação ao Se Liga, de estratégias e possibilidades, o que vai fazer, o que já pensou em fazer e o que não conhecia da aula de hoje, tá? Que não conhecia, tá bom? Deus, eu vou... Enquanto elas fazem lá, Geis, me diga uma coisa aí. Até quando que eu tenho que entregar o trabalho de implementação? Bom, a semana que vem, dia 16, é a entrega do plano de ação, do planejamento lá, e a implementação é na outra semana. Ok, obrigada. Mas assim, gente, nós vamos conversando, se alguém já tiver aí a implementação pronta, a semana que vem a gente conversa, já na outra semana a gente já começa as apresentações, tá? A minha já está pronta, só falta digitar. Ok. Jane? Geice, o plano de ação é aquele que a gente foi feito junto, né, nos encontros. Você teria como dar uma verificada para ver se falta alguma coisa? Tem sim. Já que nós estamos no tempinho aí que vocês estão fazendo atividade, já vou dar uma olhadinha aqui. Prof, eu a assim... minha implementação também, Geice, já fiz, só faltam os relatos lá da coordenadora e dos alunos, aí já está encaminhando, tá? Tá, pode falar, Bernadette. Eu queria, se a senhora pudesse me mandar, ou mandar no grupo para nós, o número o nome das prof do 7º ano, do plano de ação do 7º ano, porque tem um forms lá para responder, né, do grupo, e preciso pôr o nome das meninas. Depois eu envio, tá lá no grupo para vocês o nome das equipes que a gente separou por série para fazer, tá bom? Isso, obrigada. Seria interessante que a prof mandasse de todos, né, prof? Já? De todos, eu vou mandar enviar de todos, tá? Isso. Porque o form é a avaliação do grupo, né? Do trabalho em grupo. Beleza. Pode falar aí. E se a prof puder dar uma olhada lá no plano meu também, eu agradeço para ver se não está faltando nada. Tá bom. Então tá bom. Aí a senhora olha o meu também, vê se recebeu. Tá? Olha. Obrigada. Nada. Se puder, faz um bilhetinho orientador. Eu vou fazer um bilhetinho orientador. Seria o mais recomendado. Muito né? Um bilhetinho para cada um aí. Como são vários agora, eu vou olhar e vou mandar um bilhetinho orientador, tá bom? Boa ideia, prof. Mas eu acredito que não vai estar muito fora, né? Pelo que eu já estava dando uma olhada ali esses dias atrás. Prof, eu não estou conseguindo escrever nessa planilha. Não sei se sou eu, se é meu computador, mas... Pode ser o computador, Bernadette. Deixa eu digitar. Sim. Gente, eu continuo com um problema aqui. Não tá, travou tudo, tive que entrar no celular de novo. Tá tudo travado. Mas tá bom. Ó, vou só dar mais um tempinho para a gente finalizar, e daí os colegas vão compartilhando. Daí, se vocês que não conseguiram escrever, quiser compartilhar oralmente, eu deixo vocês compartilharem oralmente, tá bom? Combinado? Tá bom. Todos terminaram, então, sem ser as meninas que estavam com dificuldade. Só dá um joinha para mim aí. A Letícia falou ali, é bem importante. Se vocês tiverem várias abas lá em cima abertas, muitas vezes ele trava. Ainda mais que nós estamos num período, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui na minha região a internet está tão problemática.
ela fica toda hora oscilando, tá bem ruim para trabalhar. Às vezes, ó, vocês estão aqui, todo mundo tá de câmera aberta. De repente, ela faz assim, ó, zup e fecha todo mundo. Aí eu fico, meu Deus, será que eles fecharam a câmera mesmo ou será que é a internet? Daí depois já abre tudo de novo. Então, provavelmente é a internet. Pessoal, vamos lá, então, compartilhar? Vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês escreveram? Eu vou abrir para uma pessoa que escreveu ali, eu vou perguntar quem foi, tá? Esse segundo aqui, ó. Quem foi que escreveu? Esse que eu deixei, a Jane? Então, conta pra gente, Jane. Então, Geise, agora a gente já sabe, né? A gente teve reunião aqui na escola que a metodologia desse ano tem que ser bem diferenciada. Então, o que eu já fiz é o que era tradicional para todo mundo, que era retomada, reescrita de textos, trabalhos que a gente pedia para os alunos retomarem os livros, né? Principalmente para aqueles que estavam com maior problema de notas, né? Então, agora o que eu vou fazer ali? Nessa nova metodologia, pediram também para a gente fazer o que você disse ali, o trabalho em pares, né? A minha coordenadora já orientou que não é para dar provas, que é para fazer atividades lúdicas, jogos, né, com eles. Então, eu vou trabalhar a revisão dos gêneros, principalmente ali que eu notei que eles têm maior dificuldade, que agora a carta do leitor e o artigo de opinião. Meu 8º ano é um exemplo que eu pensei neles, né? Então, eu pensei nisso, fazer uma estratégia ali de retomar isso com eles, que seriam os principais ali, artigo de opinião e carta do leitor, que é o que eles têm mais dificuldade, né? E o que eu não conhecia, então, ali, que a gente viu contigo hoje, que é o bilhete orientador. Sim. Jane, obrigada. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão muito bem informados do Se Liga. Na minha turma anterior, por isso que eu perguntei se vocês sabiam que era para aplicar, porque muitos professores ainda não tinham informação. E essa turma eu fiquei muito feliz de saber que vocês já estão ali bem informados ali de como vai proceder. Bem bacana. Então, agora eu vou pedir para Bernadette. Bernadette, fala para nós aqui o que você já fez, o que você está pensando em fazer. Pode ser bem resumidamente, tá? E o que você não conhecia. Então, o que eu já fiz também, vou retomar o gênero, né? 6º ano, gênero caos, o que nós estávamos trabalhando agora. E também ficou um pouco de dúvida para eles, que na hora da escrita teve muita dificuldade. E pensando no que na aula de hoje... vou trazer novamente novos causos para eles, novas formas, novas apresentações de causos, novas histórias, né, para apresentar para eles. Até na nossa aula trouxe um avô de um aluno que veio contar uns causos para eles também, né? Mas na hora de pôr no papel, aí eles ficam com dúvida de como fazer, né? E de certa forma também, hoje na aula de redação, eu trabalhei com os alunos que já tinham me enviado a redação, que de uma certa forma já tinham orientado eles, e eles foram sentar com os outros alunos e ajudá-los também na redação deles, que eles tinham alguma dúvida. Claro que eu orientando todos eles, né? E o que eu não conhecia também, não tinha ouvido falar, era do bilhete orientador. Sim, então vou pular aqui, vou pedir mais. Esse daqui é da Letícia? Letícia, né? Já vi ali o nome. Não, vou pular você, porque você já falou, tá? Então, eu vou pedir esse aqui. Deixa eu ver de quem que é. De quem que é esse aqui, ó, que vai fazer aula expositiva sobre o texto. Fala pra gente, conta pra gente. Mas é o que eu fiz, aula expositiva. Sim, pode falar. Então, eu estava no carro ouvindo vocês, eu não consegui entender muito do bilhete, mas eu consegui pegar alguma coisa, daí eu vi tendo ideia já, porque tem que ser atividade diferenciada, e nos meus últimos plantões de véspera para o Enem, eu vivenciei esse Enem como nunca, sabe? Com os meus alunos tendo que começar, porque a gente teve prova SAEB,
e a gente ficou bem atrasado nos conteúdos para vestibular e Enem, e eu tive que me virar nos 30 para passar uma estrutura básica. E eu falei para eles que Enem é mais estratégia do que criatividade, originalidade, que isso não está na planilha. E que não tinha problema nenhum deles levarem estruturas prontas. Quando a gente se debruça em estruturas do texto do Enem, a gente percebe que muita coisa se repete. Não colocaram na nossa cabeça, né, que, da receita de bolo não pode, não pode. Mas em situações de concurso, situações em que eles precisam ser ranqueados, é o que a escola particular faz. Então, eu fiz isso nessa última semana para trabalhar com meus alunos do Enem. Eu trabalhei assim, não vamos focar no que a gente não pode controlar, que é o tema, não vai querer saber o tema, porque ninguém tem bola de cristal, mas vamos focar naquilo que a gente controla, que o Enem é um problema tem vítima, tem causa, tem responsáveis, sempre vai ser um problema. Falei de argumentos gerais, como omissão governamental, lacuna legislativa, lacuna familiar, silenciamento, inclusive, eu falei, né? Invisibilidade, vários argumentos que poderiam ser gerais, vários repertórios que também poderiam ser usados para qualquer tema, Simone de Beauvoir, o ser humano é responsável por tudo e todos, então tudo, é muita coisa, e todo é todo mundo, fiz vários repertórios assim. Então, o que eu sugeriria? Eu sugeriria montar um texto Lego mesmo, porque é um texto, o texto do Enem é super clássico. Eu falei para eles, introdução, qual que é a introdução clássica no Enem? Retomada de repertório com o tema, depois ligar a problemática, estabelecer tese e os 2 argumentos. Depois desenvolver os 2 argumentos, sempre em 3 paradas nos argumentos. Então, eu pensei em dar essas estruturas prontas, dar argumentos gerais, então tal tema, por exemplo, já caiu no Enem, sei lá, a inclusão dos surdos, que foi um tema difícil. É difícil, você vai encarar temas que você nunca ouviu falar? Vai. Então, o que você pode falar? Omissão governamental e silenciamento. Daí ele vai lá na mesa, pega os argumentos que ele usaria. O que você colocaria como repertório cultural para isso? Eu pegaria esse da Simone de Beauvoir, eu pegaria, sei lá, uma série, algum filme que fala sobre inclusão, e eu teria isso na mesa, e aí ele ia montando o texto. Eu pensei assim, sabe, de... Quebra-cabeça mesmo. Eu fui dirigindo e fui pensando. Eu estava pensando no que eu podia fazer. Porque, assim, isso é uma estratégia bastante criticada. E aí você fica correndo atrás de coisas que você não tem controle, deixando os alunos pensando que eles vão ter ou muitas linhas ou poucas linhas. Daí eu fui muito assertiva com eles, para não dizer autoritária. Olha, quando chegar na 20ª linha, já tem que estar na proposta de intervenção. Proposta de intervenção vai ter que ter ação, senão eles nem vão corrigir mais, porque mudou o critério. Depois da ação tem o agente, daí ensinei alguns agentes, né? Depois do agente vai vir, sei lá, o modo, o efeito, e se você puder, encerra com uma chave de ouro, que é isso. Então, eu dei meio que um Lego para eles. Eu falei assim, eu vou formalizar esse Lego, então, num mosaico de cartolina. Porque foi o que eu fiz. Na quarta-feira, nos últimos minutos aí do segundo tempo. Muito bem, eles são bem criativos. Eu gosto disso. Agora, eu vou pegar esse aqui, ó, que está escrito curtinho, mas está todo em destaque verdinho aqui. Quem foi que escreveu? Esse fui eu. Vamos lá, Fran Carlos. Então, eu trabalhei com eles, como eu tinha falado já na semana passada, a entrevista. Então, eles produziram algumas reportagens em duplas sobre determinados temas, né? E daí agora eu inverti. As duplas, elas não poderiam mais trabalhar juntos. Então, elas tinham que... da dupla tinha que escolher uma outra pessoa e a outra pessoa escolher outra pessoa. E daí eles iam entrevistar essas pessoas sobre a reportagem que eles haviam produzido, entendeu? Muito legal. Então eles iam criar um roteiro de entrevista previamente, eles fizeram isso, na verdade, com as perguntas que eles gostariam de saber sobre aquele tema específico. Então, por exemplo, eu trabalhei lá as enchentes do Rio Grande do Sul, os furacões nos Estados Unidos,
a guerra da Ucrânia. Peguei assuntos assim, aleatórios que estavam em alta e coloquei para a dupla. Então, eles tinham que fazer uma reportagem sobre isso. Então, na entrevista, uma pessoa da dupla, né, uma pessoa tinha que fazer perguntas para ela, o que ela quer saber sobre as enchentes. Quantas pessoas morreram, quais as cidades que foram atingidas, né, quantas pessoas estavam sem habitação, quanto choveu, por que teve essa chuvarada toda, enfim. Eles iam pensar nessas perguntas que eles têm vontade de saber. E depois chegar no colega e perguntar. E daí o colega que ele perguntou ia perguntar para ele sobre a dele também, entendeu? Sim. Ainda mais que teve a troca ali de... Isso, daí um ia querer saber do outro, entendeu? Bem legal. E também o bilhete orientador que você não sabia, né? Isso, então. Daí agora é uma outra possibilidade, né? Muito legal. Só para Eliette ali, Eliette, eu sei que você não pegou o bilhete orientador, mas o bilhete orientador é uma estratégia que pode ser avaliativa. Antes, quando nós corrigimos textos que a gente viu semana passada, a gente costumava grifar, riscar. Hoje a gente pode corrigir textos utilizando as rubricas, porém, o bilhete orientador, ele funciona como uma avaliação que você pode até trabalhar ali com os alunos que são os monitores da turma, que estão mais avançados, em relação aos outros alunos, porque eles vão estar lendo o texto do outro e vai estar apontando aquilo que ele precisa melhorar. Aí a gente falou que sempre tem a estratégia de falar para o aluno que primeiro ele precisa elogiar o ponto positivo, para depois solicitar uma sugestão. Pode ser um post-it? Isso. Legal. É algo curtinho, você pode fazer um formuláriozinho também, se quiser, aproveitar que quando vai no laboratório, eles já escreveram, aí faz lá no Google, igual a gente fez aqui, só que ele vai corrigir, daí, né, o texto do outro e já colocar o bilhete orientador ali. Enfim, bom, alguém quer falar, gente? Quem foi que não escreveu aqui também, que eu falei que ia falar, que agora a professora a cabeça já foi, gente. Estou precisando de tomar, como que fala, vitamina B12, para ver se o cérebro melhora ali um pouquinho. Ginkgo biloba, vamos tomar um pouquinho de ginkgo biloba. Vamos lá. Eu vou, então, pedir para uma última pessoa só falar para a gente. Deixa eu pegar esse aqui, ó. De quem é esse aqui? De quem é? Não tem nome. Tem vários aqui. A maioria, eu acho que todos vocês colocaram que a sugestão do bilhete orientador não entendeu, né? Que foi o que vocês não conheciam, né? Só uma pessoa colocou que a sugestão de uma atividade entregando os 3 níveis de aprendizagem também foi algo novo, achei bem bacana isso. 2 pessoas, aliás. E, deixa eu ver, e o restante, o bilhete orientador que vocês não conheciam. Pode falar, Eliette. Só uma dúvida sobre o bilhete. Quem vai fazer é aquele que está precisando de nota, que eu não lembro o nome que era. É o do reforço. Recuperação. Recuperação. E aí o aluno que está de 8 para cima, ele vai escrever o bilhete. O que vai fazer o aluno que está assim, nem está no meio ali? Vai ajudar o aluno recuperação a escrever o texto. Reescrever. Tá bom. Tá? Então, ele escreve, o outro ajuda a reescrever e depois passa para o aluno. Isso. Tá? E vocês podem colocar, assim... esse trabalho, como é um trabalho do Se Liga, é um trabalho um pouco diferenciado, vocês podem levar, né, mais ali, acho que nós vamos ter 2 semanas de Se Liga, né, podem levar ali as 4 aulas, é bacana já, tá retomando, né, 2 ou 3, última semana de novembro, 1ª e 2ª de dezembro, acho que são 3, né, vai dar 3 semanas aí de trabalho, né, então aí dá para explorar bem o gênero que vocês colocaram aí. Gente, eu achei as ideias, assim, maravilhosas, gostei muito, achei bem bacana, e a gente já acabou dando uma olhada aqui, vendo o que todo mundo pensa, e já tendo mais ideias, né? Isso que é o bacana do compartilhar ali, de ter um arquivo, assim, que é compartilhado com todos, né?
Eu posso pegar um pouquinho, que nem das caixas, o jogo ali da Eliette. Olha aqui, ó, revisão dos genes através de pesquisa, trabalho de apresentação em equipe. Deixa eu ver o que mais. Pegar aqui a apresentação dos alunos através de slides e bancas, o lapbook. Então, assim, dá para a gente ver todas as ideias e pensar aí na atividade bem bacana para ser refeita. Bom, continuando, então, aqui que a gente já, né, fizemos aqui a nossa socialização. Claro que não dá tempo de todo mundo socializar, por isso que eu só tenho que pegar alguns ali. Mas eu achei que, de forma geral, todas as ideias que vocês colocaram, elas são ideias aplicáveis. Achei bem interessante. É legal essa questão do bilhete orientador. Se vocês ainda se sentem inseguros, vocês podem preparar atividades para o ano que vem, já para estar trabalhando esse bilhete orientador para ver como que vai ser. E quem quiser já utilizar agora também, tá aí a ideia dada para vocês, tá? Para que vocês utilizem isso daí. Qual é a potencialidade, então, do bilhete orientador, né? Nós vimos ele ali, mas o bilhete orientador, ele traz várias possibilidades, e uma da potencialidade dele é que ele trabalha muito bem a autoria, né? Por quê? Quando ele fala para o aluno reescrever, ele não está dando outra ideia, ele está pedindo para que o aluno amplie aquilo que ele falou, né? Para que o aluno coloque mais ideias, para que o aluno consiga detalhar melhor o pensamento dele sobre o assunto. Então, eu acho que trabalha bem essa questão da autoria, mesmo com o outro ajudando, né? Que daí a gente sabe que vai ser um trabalho colaborativo, mas trabalha bastante isso daí. Valoriza muito o discurso, né? Está valorizando também ali do discurso, a melhoria, essa reconstrução, essa melhoria do texto, ela é bem bacana. Então, o aluno, às vezes, ele vai perceber os equívocos que ele comete na elaboração de uma oração, que não ficou, muitas vezes, claro para o outro que leu, porque o outro está pedindo, de repente, para ele reescrever, esclarecer melhor algum ponto. Então, ele consegue ver isso daí. E a colaboração e coautoria, né? Coautoria, por quê? Porque aquele que está ajudando a reescrever, ele também vai colocar as suas ideias ali. E aquele que deu o bilhete orientador também, quando ele faz a pergunta, olha, por que você não escreveu sobre isso? Né? Ele faz a pergunta ali, que é o gancho para o aluno saber o que ele precisa acrescentar, de certa forma ele já está colaborando ali também com a coautoria ali daquele texto, porque ele já está dando ideias, né? Está trazendo ideias para aquele aluno que precisa melhorar o texto. Bom, eu já passei para vocês o Contribua Conosco, passei no início, porque às vezes vocês falam, passa no final, é muito corrido para a gente, então eu já coloquei no início, mas eu vou dar o tempinho aí para vocês preencherem agora. A nossa turma é a turma L, tá? Coloquem lá tudo que vocês querem, avalie a aula de hoje e também coloquem sugestões, tá? O que vocês querem ver aí no nosso Formadores em Ação. Vou dar um tempinho. Todo mundo já preencheu, não preencheu ainda? Estão preenchendo agora? Na realidade, quando você deu o link, eu acho que nem estava na reunião, não sei. Professora, semana passada eu esqueci de preencher, tem algum problema? A gente gosta que vocês preenchem, não tem problema, né? Porque agora a gente já vai avaliar o dessa semana, tá? Mas a gente gosta que vocês preencham para que vocês avaliem a temática da reunião, avaliem como foi a reunião, e para que vocês também coloquem sugestões ali, ideias de outras coisas que poderiam ter sido abordadas durante a reunião, tá? Eu vou colocar de novo, tá, gente, o link do Contribua Conosco. Se alguém não tiver, daí já pega aqui agora. Às vezes é corrido, né? E a gente faz 15 dias que a gente não se vê, né? Porque semana passada foi feriado. Pode falar, Jane. Geise, eu não consegui achar aquela planilha lá do Excel. Deixa eu colocar o link para vocês também. Gente, essa planilha do Excel, ela tá só para leitura, tá? Então, quando vocês forem abrir, vocês vão precisar fazer uma cópia, porque vocês não conseguem editá-la, tá bom?
Então, mesmo que vocês pedem acesso, como vocês vão pedir, e quem montou a tabela é o pessoal da sede, eles não vão dar acesso. Então, vocês já sabendo, vocês façam uma cópia para vocês, ok? Ô, Geise, eu vi uma colega falando que a gente tem que preencher um lugar para colocar o nome de todo mundo. Onde é isso? Nós vamos chegar nesse momento também, tá? Ah, não é agora. Tem as autoavaliações que nós vamos ter um tempinho para fazer durante as nossas reuniões, já quando chegar lá nos momentos das nossas reuniões. E essa autoavaliação é uma autoavaliação que vocês precisam preencher, que é de quando vocês fizeram aquele trabalho lá que vocês iam para os subgrupos e conversavam ali sobre algum item ali do plano de ação, tá bom? E essa planilha de Excel eu também não sei, não. Vou colocar aqui agora. A planilha eu coloquei também, tá? Para vocês. Obrigada. Geise, mas essa planilha não é para a gente fazer para o Se Liga que já está sendo entregue nas escolas? Sim, eu acredito que até a equipe pedagógica já deve ter alguma planilha. Então, mas eu já preenchi hoje na escola e precisa novamente? Sua escola está adiantada. Com deficiência, Branca. Na verdade, não é a escola que é adiantada, sou eu que sou um resíduo, funcionário público. Eu já quase depeti que eles mudaram as datas já. Mas é isso, isso, eu também surtei com essa mudança de datas. Nossa, eu depeti, eu falei, o que é? O que vocês estão pensando? Era a última semana, agora antecipou. Para quem não recebeu ainda, dá para organizar aqui, depois só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas assim, eu ainda não recebi, gente. Nossa. Mas o meu ainda faltou redação e leitura, que não estava contemplada lá. Daí só numa turma que a pedagoga conseguiu inserir, as outras ainda estão sem. Daí eu não fiz, só fiz língua portuguesa e uma de redação e leitura. Ai, gente, na minha escola que o diretor quer que a gente faça a Feira do Conhecimento agora em dezembro, dia 4 de dezembro. Ninguém aguenta mais nada, né? Imagine fazer feira com os alunos. Olha, só por Deus, viu? Porém, ainda tudo bem, Letícia. Eu duro que esse momento é um momento que tem muito aluno que não vai mais, né? Aí acaba que você trabalha alguma coisa com um e depois ele não vai no dia da apresentação, né? Denil? Eu só queria comentar que no meu colégio hoje foi o último dia para entregar a tabela do Se Liga. Nossa! Legal hoje. Olha, eu não... Gente, é sério, eu não recebi ainda nenhuma das duas escolas. A gente tem até o dia 13. Ah lá. Mas o nosso vai ser assim também, vai entregar no dia, até o outro dia a gente tem que preencher. E, pelo amor de Deus, para a tutora, deixa até o dia 13. Gente, olha só, o Saiba Mais, para vocês entenderem um pouquinho mais do bilhete orientador, a gente tem o slide do Saiba Mais lá no material de vocês, está? E tem esses dois links, tá? Que são artigos que vai estar falando dessas questões da autonomia da escrita, enfim, de todo esse roteiro e vai estar aprofundando um pouquinho sobre o bilhete orientador. Quem quiser conhecer, pode abrir o arquivo, pode ler, pode compreender um pouquinho mais sobre essa estratégia, tá? Ela é uma estratégia metodológica, então ela é utilizada por professores, você pode trabalhar com a equipe de monitoria, nesse caso, para o Se Liga, a gente colocou para trabalhar com os alunos de aprofundamento, enfim, é um trabalho bem bacana que dá para fazer aí com os bilhetes orientadores. Muito bem. Todo mundo preencheu a planilha? Então, eu vou só tirar um flash de vocês aqui. Ô, Gleice, eu preciso de alguma do atestado? Eu fiquei com a câmera aberta o tempo suficiente, eu não sei.
eu só vou saber se você ficou com a câmera aberta o tempo suficiente quando vier o relatório para mim, tá? Mas eu justifico porque você já tinha mandado para mim lá no WhatsApp. Tá bom. Tá? Se precisar do atestado, você me fala que eu tenho atestado médico. Sim. Gente, vamos lá, então, vou fazer um print. Nosso print. Muito bem. Vou colocar lá no final do nosso arquivo, só para depois eu conseguir pegar, para não esquecer. Bom, nosso print está aí. Eu desejo para vocês um bom descanso, um bom final de semana, que vocês possam pensar. Gente, eu terminei um pouquinho antes do nosso horário, então se alguém entrou um pouquinho depois, fica até completar o horário, tá? Para não dar problema aí com a participação, porque tem uns 5 minutinhos ali que eu estou terminando antes. Mas, bom descanso para vocês. Eu vou estar aqui ainda na reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem me perguntar. Só vou parar a nossa gravação.